pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá, turma, espero que vocês estejam bem. Turma, eu pedi para Eduardo colocar o nome dessa aula como efeitos da condenação, só que eu ainda estou terminando a parte de dosimetria da pena. Na realidade, a gente está estudando, a gente já terminou de estudar, né, a dosimetria da pena, vimos os critérios trifásicos, vimos a conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito e multa, vimos o SUSI, estamos terminando o livramento condicional. Aí, terminado o livramento condicional, a gente passa a falar então dos efeitos da condenação. E aí, quando terminar o efeito da condenação, a gente vai resolver um bocadinho de questão. E aí, finalmente, módulo 5, ação penal. E depois, módulo 6, extinção da punibilidade. E aí a gente acaba a parte geral do Código Penal. Os próximos dois módulos, eles são bem menores, nem se preocupem. Os maiores módulos foi o segundo, né, que foi o do crime. E agora esse os da pena, como eu disse para vocês, como eu alertei, como são muitos artigos, ele é um pouquinho grande. Então bora lá. A gente está falando do livramento condicional, que é um incentivo, que é um benefício que o condenado tem de cumprir o restante da pena dele fora do estabelecimento prisional, do estabelecimento penitenciário. Então, se ele não tiver cometido um crime hediondo ou equiparado e ele for primário, ele tem que cumprir um terço da pena e ter bom comportamento penitenciário. Agora, se ele for reincidente e não for crime hediondo ou equiparado, ele tem que cumprir a metade da pena. Agora, caso ele tenha cometido um crime hediondo ou equiparado, para ele ter direito, ele tem que cumprir 2/3 da pena. Tudo bem até aí? Beleza. Aí a gente está falando, pessoal, a gente falou no final da última aula sobre as causas de revogação. Revogação obrigatória e revogação facultativa. E agora a gente vai continuar com a nossa interpretação dos artigos. Vem o artigo 90 e diz assim: se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Da mesma forma que o SUSI, quando passa o período de prova do SUSI, quando passa o período de prova do livramento condicional, se o indivíduo não deu causa à revogação, fica extinta a pena privativa de liberdade. Ou seja, fica extinta a punibilidade do indivíduo. Ele cometeu o crime e não pode mais ser punido. Então, no caso, eu fui condenado a 15 anos, cumpri um terço, que foram 5, os 10 anos eu cumpri fora do estabelecimento prisional, e simplesmente, como eu não dei causa à revogação, extingue, nesses 10 anos, né, extingue a minha pena. Já no artigo 89, ele vai falar: o juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgada a sentença em processo que responde o liberado por crime cometido na vigência do livramento. Vocês lembram que enquanto o indivíduo estiver sendo processado por um crime, considera-se automaticamente prorrogado o período de prova do SUSI? Pois muito bem, aqui é um pouquinho diferente. Aqui diz que se o indivíduo cometeu o crime na vigência do livramento e aí ele está ainda em processo, mesmo que passe toda a pena que ele deveria ter cumprido, o livramento condicional, mesmo que passe toda essa pena, o juiz não pode revogar o livramento condicional. Por quê, professor? Não entendi. Nesse meu exemplo, que eu fui condenado a 15 anos, cumpri 5 dentro do estabelecimento penitenciário, e aí os 10 eu estava cumprindo fora. Só que eu estou respondendo por um crime, que em tese eu cometi durante um período de livramento condicional. Chegaram 10 anos, e aí o juiz pode declarar extinta a minha punibilidade? Não. Aí nesse caso, o juiz vai prorrogar até definir se eu cometi crime ou não durante o período do livramento. E professor, para que isso? Por que isso? Porque a gente viu que se o indivíduo deu causa à revogação, e principalmente se ele comete um crime durante o livramento condicional, ele volta a cumprir o restante da pena. Então, se eu for condenado, no meu exemplo, eu voltaria a cumprir os 10 anos no estabelecimento prisional e ainda cumpriria a pena desse novo crime. Por quê? Porque o próprio Código Penal diz que se eu dei causa à revogação do livramento, não computa o prazo que eu passei em liberdade. Por quê? Porque eu dei causa à revogação. Então, nesse caso, eu volto para a penitenciária e vou cumprir toda a minha pena de novo. No caso toda a minha pena de novo. Beleza. Então, dito isso, pessoal, a gente fala só das disposições finais, assim, da pena, que são até coisas que eu já andei conversando com vocês, só que eu não li o artigo. A primeira disposição especial, que aí a gente já não está mais falando de livramento condicional,
é em relação ao limite das penas do artigo 75 do Código Penal. Eu conversei com vocês e disse, turma, no direito penal brasileiro, o artigo 75 ele diz que por um mesmo crime a gente só pode cumprir pena por no máximo 30 anos. Aí eu até fiz o questionamento, tá bom, professor, então se você só pode cumprir pena por no máximo 30 anos, por que é que tem pena de 31 anos, como foi o dos Nardoni lá, o pai do Nardoni, de 123 anos, como foi o caso dos policiais militares condenados pela chacina que houve no Carandiru? Por quê? Porque todos esses benefícios que a gente vem conversando, o SUSI, o livramento condicional, na realidade, o livramento condicional, a progressão de regime, todos esses benefícios têm como base de cálculo a pena efetivamente aplicada e não os 30 anos. E aí o artigo 75 vem e diz, o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. Mas olha o que ele diz. Quando a gente for condenado a pena privativa de liberdade cuja soma seja superior a 30 anos, devem elas ser unificadas para atender aos limites máximos deste artigo. Isso está dizendo que se num crime eu fui condenado a 20 anos e no outro a 25, deve somar as penas, então fica 20 mais 25, que deu 45, e eu só vou cumprir no máximo 30 anos. Então as penas são unificadas para estabelecer o prazo máximo de 30 anos. E já no parágrafo 2º diz, sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se para esse fim o período de pena já cumprido. Aqui é diferente. O parágrafo 1º ele fala da situação onde o indivíduo é condenado na mesma circunstância, na mesma situação, por mesmo crime, ou por 2 crimes. Ou seja, o indivíduo foi condenado por 2 crimes, mandou para o juiz das execuções, o juiz das execuções fez a unificação da pena. Foi no mesmo instante. Já o parágrafo 2º está falando do seguinte, o cara foi condenado por um crime, e nesse crime ele foi condenado por 30 anos. Aí ele foi cumprindo pena e cumpriu 5 anos de pena. Depois que ele cumpriu 5 anos de pena, veio uma nova condenação contra ele. E essa nova condenação condenou ele a 10 anos. Opa! No primeiro crime, ele foi condenado a 30 anos e cumpriu 5, faltam 25. No novo crime, ele foi condenado a 10 anos. O que é que acontece? O parágrafo 2º está mandando que se unifique novamente para estabelecer o máximo, ou seja, os 30 anos. Isso significa, pessoal, que se eu estou cumprindo pena por um crime, e aí se eu estou cumprindo pena por um crime, aí faltam 25 anos, só que veio uma nova condenação, unifica de novo para estabelecer os 30. Ou seja, eu já cumpri 5, só que eu não fui condenado por mais 10, pois 5 anos desses 10 anos que eu fui condenado, unifica, né, para eu cumprir no máximo esses 30 anos. Mas todas as bases de cálculo, a base de cálculo para todos os benefícios vai ser o somatório total das penas. Não esqueça isso. Então o artigo 75 é uma disposição especial que eu queria ter aprofundado com vocês, como eu fiz agora. Já o artigo 76 diz assim, ó, no concurso de infrações, executa-se primeiro a pena mais grave. Aqui está dizendo o seguinte, pessoal, e eu até já andei conversando sobre isso para vocês. A pena mais reclusão é uma pena mais grave que detenção, que é a pena mais grave que prisão simples. Então das 3, a pena mais grave é a de reclusão. O artigo 76 está dizendo o seguinte, que se tiver um crime punido com reclusão e outro com detenção, se aplica primeiro o crime punido com reclusão, ainda que a pena, o quanto de pena aplicada seja menor. Então, ainda que o quanto de pena aplicada seja menor, se aplica, pessoal, primeiro reclusão e depois detenção. Professor, mas se os dois forem reclusão ou se os dois forem detenção, aí aplica a pena maior. É isso que está dizendo o 76. Então o 76 diz, no concurso de infração, executa-se primeiramente a pena mais grave. No caso, reclusão, independentemente da pena aplicada. Agora, se forem 2 reclusões, aí a pena que for maior. Perfeito. E aí, turma, agora sim a gente passa para o tema da nossa aula, que é exatamente os efeitos da condenação. A condenação, queridos amigos, quando sai uma sentença penal condenatória contra alguém, existe sem dúvida certos efeitos. E os efeitos da condenação, eles podem ser efeitos penais
e podem ser efeitos extrapenais. Então existem, pessoal, dois efeitos da condenação. Existem os efeitos penais e os efeitos extrapenais. Efeitos extrapenais são efeitos fora do direito penal. Como assim fora do direito penal? Por exemplo, a obrigação de indenizar. A obrigação de indenizar é um efeito extrapenal. Outro exemplo, ele pode até perder a habilitação dele. É um efeito extrapenal. Ele pode, pessoal, perder o direito à herança. Se eu cometo crime contra meu pai, por exemplo, eu perco o direito à herança. São efeitos extrapenais da condenação. Mas para a gente interessa efeitos penais. E os efeitos penais, eles podem ser primários e podem ser secundários. O efeito da condenação pode ser primário ou pode ser secundários. Primário, eu estou colocando no singular porque só tem um efeito primário ou principal da condenação. E esse efeito primário ou principal da condenação é exatamente a efetiva aplicação da pena. A efetiva aplicação da pena é um efeito primário da condenação. Efetiva aplicação da pena é um efeito primário da condenação. Professor, e o que é isso, efetiva aplicação da pena? Turma, se eu fui condenado à pena restritiva de direito, que seja executada a pena restritiva de direito. Se eu fui condenado à pena privativa de liberdade, que seja executada a pena privativa de liberdade. Então, como efeito primário, a gente tem a efetiva aplicação da pena. Como efeito secundário, a gente tem vários. A possibilidade do cara se tornar reincidente, o indivíduo se tornar portador de maus antecedentes, o nome dele ir para o livro Rol dos Culpados. Toda secretaria, pessoal, não sei nem porque é que existe ainda esse livro, mas quase toda secretaria tem um livro chamado Rol dos Culpados. É um livro onde deve ser inserido o nome do indivíduo lá no Rol dos Culpados. Então, beleza. Então, os efeitos penais têm os efeitos primários e os efeitos secundários. Esses efeitos, pessoal, eles são também conhecidos como efeitos genéricos e específicos. Existe ainda outra classificação chamando de efeitos genéricos e específicos. O artigo 91 do Código Penal, ele fala dos efeitos genéricos. E esses efeitos genéricos são efeitos automáticos. São efeitos automáticos da condenação. Então, os efeitos genéricos estão no artigo 91, são chamados efeitos automáticos da condenação. Agora, no artigo 92, existem os efeitos específicos, ou também conhecido como efeitos não automáticos, da condenação. Então, existem os efeitos automáticos e os efeitos não automáticos. Então, bora lá. Quais são os efeitos genéricos e específicos? No caso, quais são os efeitos genéricos? Então, no artigo 91. São efeitos da condenação. Inciso 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Já conversei com vocês. Desde 2008, o juiz criminal ele tem uma certa competência civil. Que certa competência civil é essa? Desde 2008, o juiz criminal, ele quando condena alguém, deve fixar o mínimo de indenização que ele ache devido pelo crime. Os requisitos da sentença penal condenatória estão no 387 do Código de Processo Penal. E nos termos do 387 do Código de Processo Penal e também do artigo 63, principalmente o parágrafo único, também do Código de Processo Penal, 387 e 63, em especial o 63 parágrafo único, ele fala, foi a alteração de 2008, fala que o juiz criminal deve condenar um indivíduo, quando condenar, fixar o mínimo de indenização que ele acha cabível. Então, como efeito da condenação, o inciso 1 diz, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. É um efeito da condenação. 2. A perda em favor da União
ressalvado o direito de lesado ou terceiro de boa-fé, dos instrumentos do crime, das armas. Se você for visitar o fórum, só o que tem lá são armas utilizadas para o crime. Desde que consista em coisas cujo fabrico, alienação, que a alienação é qualquer forma de venda, de dar, de doar, os instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Então o cara perde a arma que está com numeração raspada, o cara perde também o CD pirata, só o que tem é CD pirata, não sei se vocês viram já como é que eles não utilizam. Bota um monte de CD pirata e passa um trator. Aí o trator sai quebrando todos os CDs piratas. Pois é, perde em favor da União, ressalvado, lógico, o direito de terceiro de boa-fé. Do instrumento do crime, o que é um instrumento do crime? Instrumento do crime é o que foi utilizado para cometer aquele crime. Então a arma que foi utilizada para cometer o crime, o CD pirata que foi utilizado para vender o crime, ou ainda do produto do crime, ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do crime. Ou seja, no inciso 2 fala que o produto do crime, o dinheiro arrecadado com o crime, ou ainda outro bem que seja arrecadado com o crime, é perdido em favor da União. São efeitos automáticos e efeitos genéricos da condenação. Aí vem, turma, o parágrafo 1º e diz assim: poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Então, no parágrafo 1º está dizendo o quê? Que pode ser decretada a perda de bens e valores do condenado equivalentes ao produto ou proveito do crime, desde que não se ache onde é que está o produto ou proveito do crime. Muitas vezes o cara, quando ele é bandido, ele sai colocando, assim, quando ele tem alguma coisa para esconder, né? Os bandidos geralmente eles não colocam os bens no seu nome, colocam no bem de um laranja, ou da esposa, ou da namorada, ou do filho. E aí, se não for achado esses bens, aí, ou então eles estiverem no exterior, o juiz pode decretar a perda de bens e valores dele no valor equivalente ao produto ou proveito do crime. Aí vem o parágrafo 2º do mesmo artigo 91 e diz: na hipótese do parágrafo 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação especial processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou do acusado para posterior decretação da perda. Aqui é o direito penal se comunicando com o direito processual penal. Lá no direito processual penal, você vai estudar as medidas assecuratórias. Com medidas assecuratórias, a gente tem o arresto, o sequestro, o arresto de bens, o sequestro de bens. E aí, turma, essas medidas assecuratórias que servem para assegurar, como o próprio nome está dizendo, assegurar a eficácia da condenação, por exemplo, no caso de decretação de perda, o parágrafo 2º está dizendo que essas medidas assecuratórias, elas podem alcançar não só o produto ou proveito do crime, mas pode alcançar outros bens equivalente, ou seja, num valor equivalente ao produto ou ao proveito do crime. É isso que está dizendo o artigo 91. E já o artigo 92, que tem os efeitos específicos ou não automáticos da condenação, ele diz assim: são também efeitos da condenação, inciso 1, inciso 2 e tem outros incisos. Aí, turma, por que eu estou falando para vocês que o artigo 92 é um efeito não automático da condenação? Estou falando que o artigo 92 é um efeito não automático da condenação exatamente porque diz o parágrafo único da seguinte forma: os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarado na sentença. Então esses efeitos não são automáticos, devendo eles serem motivadamente declarados na sentença. E professor, quais são esses efeitos não automáticos? São 1. A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Aí aqui existem duas situações onde você pode perder cargo, função pública ou mandato eletivo. Não sei se vocês lembram, mas eu já andei conversando sobre esse efeito da condenação, diferenciando da pena restritiva de direito.
A gente já diferenciou das penas restritivas de direito a perda de cargo, função ou mandato eletivo. Na linha A e na linha B são situações diferentes. Na linha A diz: quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior, igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados ou com abuso de poder ou violação de dever com a administração pública. Em outras palavras, aquele que exerce o cargo público, o funcionário público, ou mesmo quem exerce mandato eletivo, pode chegar a perder o cargo desde que seja motivado pelo juiz em 2 situações. Na primeira situação, que está disposta no inciso 1º do artigo 92, basta a pena ser igual ou superior a 1 ano. E se a pena da condenação for igual ou superior a 1 ano, pode ele perder a função pública se ele pratica um crime contra a administração pública. Um crime com abuso de poder, como crime de abuso de autoridade, que está na Lei 4898 de 65. Ou então crime contra a administração pública, peculato, corrupção passiva, excesso de exação. Então, se for crime contra a administração pública, basta a pena do indivíduo ser igual ou superior a 1 ano para o juiz estar autorizado a motivadamente fazer com que ele perca o cargo, a função pública ou o mandato eletivo. Agora, se o crime não for crime contra a administração pública, for um furto, for um estelionato, aí basta a pena aplicada a ele ser superior a 4 anos. Então grave isso. Na linha A fala quando a pena é igual ou superior a 1 ano. Já na linha B fala da situação em que a pena é superior a 4 anos. A diferença é que na linha A é para o crime quando é crime contra a administração pública ou com abuso de poder que não deixa de ser contra a administração pública. E na linha B fala de qualquer outro crime, desde que não seja contra a administração pública, em que a pena seja superior a 4 anos. O segundo efeito específico ou efeito não automático da decisão está no inciso 2º e diz assim: a incapacidade para o exercício do pátrio poder. Hoje em dia, o Código Civil de 2002, você sabe que o nosso Código Penal é de 1940, e na época do Código Penal de 1940, existia o Código Civil de 1916, e a sociedade de 16 era tão machista que não chamava nem de poder familiar, que é hoje, chamava de pátrio poder. Então, a incapacidade para o exercício do poder familiar. E o que é o poder familiar? Você pode tirar aí numa boa. Pode riscar do seu código pátrio poder e pode botar poder familiar. E o que é o poder familiar, professor? Poder familiar é o poder que os 2 pais têm sobre seus filhos, sobre sua prole. Hoje, homem e mulher têm direitos iguais na educação dos filhos, direitos e deveres, não esqueçam. Então, a incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela. Tutela é a nomeação de um tutor para quando o menor perder os pais, não tem mais nenhum dos pais gerindo o pátrio poder sobre eles. Ou curatela. Curatela é nomear um curador para o maior de 18 anos, já que passou 18 anos não fala mais de poder familiar. Então, maior de 18 anos, se ele não tem mais poder familiar sobre ele, mas ele é doido, ele é doente mental, ele precisa de alguém para reger os atos da vida civil, aí é nomeado um curador para ele. Então, a incapacidade para o exercício do pátrio poder, no caso poder familiar, tutela ou curatela, nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra filho, tutelado ou curatelado. Turma, se a mulher praticar um infanticídio contra o filho, que está no artigo 123 do Código Penal, não pode, como efeito da condenação, isso pode ser feito em outro processo, mas como efeito da condenação, é proibido que o juiz tire o poder familiar daquela mulher. Professor, que é absurdo, o infanticídio não é a mãe matar o próprio filho em estado puerperal logo após o parto? Exatamente. Acontece que o infanticídio ele é punido com detenção. E o artigo 92, inciso 2, está falando que o juiz tem autorização para tirar o poder familiar, a tutela ou a curatela, quando o crime é doloso, tudo bem, infanticídio é doloso, mas punido com reclusão. Então poderia, se fosse, por exemplo, o crime de tentativa de homicídio contra o filho, contra o tutelado, contra o colatelado.
Curatelado. Curatelado. Aí nesses 3 casos, como o homicídio é punido com reclusão, nada impediria que o juiz, como efeito da condenação, retirasse o poder familiar, a tutela ou curatela. E por fim, o último efeito específico da condenação está no inciso 3º. E ele diz assim: a inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática do crime. Então aqui, pessoal, é quando o indivíduo utiliza o veículo, a moto, o carro, quando ele utiliza o veículo para praticar o crime, aí o juiz pode, como efeito não automático, ou seja, efeito que deve ser motivado, o juiz está autorizado a fazer com que ele fique inabilitado para dirigir veículo. Ele fique inabilitado para dirigir veículo. Turma, tudo bem sobre efeitos da condenação? Efeitos da condenação é principalmente você lembrar disso que eu estou falando. Lembrar dos efeitos automáticos e dos efeitos não automáticos da condenação. Aí, turma, até agora a gente viu penas. Você sabe comigo que sanção penal é um gênero com 2 espécies, as penas e as medidas de segurança. Tudo que a gente viu até agora serve para pena. Já que meu tempo está quase acabando, e para eu não começar a matéria nessa aula e ficar meio quebrado o raciocínio, eu vou começar na próxima aula medida de segurança. Na próxima aula, então, a gente vai ver medida de segurança. Eu vou terminar de ver umas súmulas com vocês sobre ainda a execução penal como um todo. E aí a gente, nas aulas seguintes, a gente vai resolver bastante exercício. Fiquem bem tranquilos, turma, vai dar tudo certo. Basta você ter fé. Tchau, tchau e tudo de bom.